Isaías 53, começando no versículo 5, mas podemos ler o 4. 53 e versículo 4. Mais ou menos uns 700 anos antes da morte do Senhor Jesus Cristo, aquele homem, o profeta Isaías, por meio do Espírito de Deus, ele falou sobre a morte do Senhor Jesus Cristo há vários séculos antes. Isaías 53 e versículo 4. Verdadeiramente, Ele aqui é o Senhor Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, o nosso pecado. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, ou seja, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. E como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No Novo Testamento, no Evangelho de João, acho que só um versículo, João 1 e 29. Ali são as palavras de João Batista, quando o Senhor Jesus se manifestou nesse mundo. João Batista viu o Senhor Jesus Cristo, João 1 e 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse essas palavras. João Batista
o homem enviado de Deus, nasceu uns meses antes do Senhor Jesus nesse mundo. João nasceu aqui para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Veio aqui para falar desta pessoa. Um grande homem foi João Batista. O Senhor Jesus falou sobre João Batista. O Senhor Jesus disse que João Batista foi o maior nascido de mulheres. Ele veio para falar ao povo desta pessoa, do Senhor Jesus Cristo. E ele deu prova disso. João Batista disse que ele não era... Cristo disse que ele era o maior dentre os nascidos de mulher. Mas João mesmo, um homem simples e humilde, um homem de Deus, que falava a verdade, que fez todo o empenho, todo o esforço para falar bem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse a seu respeito que ele não era digno de desatar as correias alparcas do Senhor, do calçado do Senhor. João se considerou que não era digno nem de tocar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Como é diferente de certos homens no mundo hoje, né? Com certos títulos religiosos. Oh, tem que quase que ter tapete para caminhar em cima. E o destaque dado a eles, né? Não, meu ouvinte, não. Esse livro sagrado aqui destaca uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo. Destaca o seu amor para conosco. Fala o que ele veio fazer nesse mundo aqui. Ele abençoou muita gente quando andou nesse mundo aqui. Gente desenganada. Leprosos, paralíticos, cegos, mortos, já num caixão ou num sepulcro, como no caso de Lázaro. Para Cristo não era problema. Só bastava ele falar. E nunca lemos ele pedir um centavo para alguém. Nunca lemos. É diferente de hoje, né? Mas nós temos aqui, meus ouvintes, também como simples vaso para falar desta pessoa, do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio nesse mundo, a finalidade mesmo dele ter vindo aqui foi para salvar. Ele mesmo disse uma certa vez no Evangelho de Lucas, ele disse que ele veio nesse mundo não para destruir as almas, mas ele veio para salvar. Então, que coisa boa que você pode ser salvo hoje de noite nessa reunião. Pois ele veio para salvar e ele pode salvar. Tudo que precisava ser feito para salvar a nossa alma, nos livrar do inferno e nos levar para o céu, ele fez. Ele fez. Uma vez o Senhor Jesus perguntou
os homens achavam a respeito da pessoa de Cristo? O que eles estão dizendo sobre mim? O que eles pensam sobre mim? Olha, foi respondido. Alguns dizem que é Elias. Outros. Não, o Senhor Jesus não era Elias. Não era o João Batista, que já tinha sido morto, degolado. Não. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o eterno Filho do eterno Deus, que se manifestou nesse mundo em carne, tomou um corpo conforme o nosso, nasceu de uma virgem, um corpo santo, imaculado, não tinha natureza pecaminosa, nunca houve um pensamento e uma palavra errada. O Santo de Deus veio a este mundo para salvar as nossas almas. E Ele fez tudo para nos salvar. Tudo o custo, o que precisava ser feito, Ele fez. Agora, surge a pergunta: qual é a nossa atitude para com esta pessoa? O que nós vamos fazer dele? Com ele? A pessoa que se salva é a pessoa que recebe ele, que confia nele, sem reservas. Tem gente que confia, sim, eu confio em Cristo, mas confia em outra coisa também. Sim, eu sei que Cristo é o único Salvador, mas tem muita fé, fé às vezes em si mesmo. Eu sou melhor do que fulano, do que o ciclano é pior do que eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a pessoa que se salva é aquela pessoa que abandona tudo, até a si mesmo. Se lembra do publicano em Lucas 18? Bateu no peito e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Isso que ele era. Se lembra dos ninivitas no livro de Jonas? Quando Jonas entrou lá pregando que eles só tinham 40 dias de vida, e essa palavra chegou ao ouvido do rei, e todos, desde o rei até o servo, se jogaram no pó e na cinza, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que o que eles mereciam era a condenação de Deus. Deus viu eles arrependidos. Deus viu as obras deles, obras de arrependimento. E Deus salvou eles. É assim que o mesmo Deus ainda salva hoje. Depende da pessoa. Querer abandonar a sua fé, a sua confiança em si e em tudo mais, para depositar no valor do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. O valor daquela obra da cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado, o preço pago, totalmente pago. Se eu quiser ajudar com um centavo, não posso ser salvo. Não pode. A Bíblia diz em Hebreus que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Ele não precisa nem de uma ajuda, nem de dízimo, nem de uma oferta, nada. Cantamos às vezes aquele hino: tudo Cristo já tem feito. E com perfeição.
Deus ficou satisfeito e dá a salvação. Dá. As pessoas não querem a salvação de graça. Tem que. A pessoa tem que contribuir com alguma. Esse é o problema. Será uma ofensa, né? Nós aprendemos isso naquela parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas 15, Lucas 14, por ali. Daquele homem que fez aquele grande banquete, aquela ceia. E mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Um convidado chegando lá com uma ovelha para ajudar no banquete. Seria um... O que ele está pensando? Ele está dizendo que meu banquete não é suficiente. Quando o convite foi dito, vinde, que já tudo está preparado, era só vir e aproveitar. Essa é a salvação que o Senhor Jesus preparou. O pecador precisa aproveitar. Como? Crendo nele. Aceitando ele pela fé. Por isso que João Batista, quando viu o Senhor Jesus, falou essas palavras. João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele pode tirar o nosso pecado. Eu faço uma pergunta para você, mas não precisa responder. Mas pense consigo e Deus. Para você se livrar, meu ouvinte, da condenação por causa do seu pecado, do nosso pecado, para você se livrar do inferno, ficar livre do inferno, para você chegar no céu, em que você está confiado? Em quem? Pense nisso. Nós temos ido hoje aqui em Isaías 53. O profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes da morte de Cristo, antes de Cristo se manifestar nesse mundo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele é eterno como o Pai. Sempre existiu. Tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o dono de tudo. Mas Ele se manifestou um dia nesse mundo, aqui, mais ou menos 2000 anos. Se manifestou nesse mundo aqui, nascendo lá em Belém da Judéia, conforme a promessa de Deus. A promessa que Deus fez, se baseando pelo Jardim do Éden, mais ou menos 6.000 anos atrás. Mas, meu ouvinte, esse livro nos ensina que vai mais adiante. Lá na eternidade, já estava no propósito de Deus o seu Filho ser o Salvador desse mundo. Mas, quando entrou o pecado no mundo, Deus já prometeu que da semente da mulher, por onde entrou o pecado, ia nascer o seu filho para pisar a cabeça da serpente, o diabo. O diabo que enganou a Eva e o homem também. Deus providenciou o seu filho para ser o Salvador. Então hoje lemos da morte dele. Isaías profetizou muitos anos antes. E já ouvimos hoje, no Novo Testamento, temos ali o que aconteceu, bem como Isaías falou, quase 1000 anos atrás.
se cumpriu ao pé da letra, pelo menos em parte. Diz aqui, ele foi ferido pelas nossas transgressões. E as pessoas querem ir para o céu porque estão pagando. Acho que merecem. Tais pensamentos, tais doutrinas não têm base, não combina com aquilo que Deus tem falado. Tá? É para nós não nos enganar. Porque tudo que precisava ser feito, o preço, o Filho de Deus pagou. Pagou com a sua vida. Entregue à morte e morte de cruz. Aliás, você tem lido em certo Velho Testamento os sacrifícios que eram oferecidos por causa do pecado do homem, né? Milhares de animais foram sacrificados. Tudo aquilo é uma coisa fraca. Era apenas uma sombra da realidade que ia chegar um dia nesse mundo. E um dia chegou o Filho de Deus. Por isso que João Batista explica tudo isso. Eis o Cordeiro de Deus. Antes era os cordeiros dos homens. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pecador. O pecador que se arrepende e aceita Cristo pela fé como o seu Salvador. Mas para isso, ele foi ferido. Ele foi castigado. Ele foi pisado. Ele foi moído. Não era pouca coisa. Os homens que levaram ele para a cruz, judiaram, açoitaram. Mas, meu ouvinte, o próprio Deus descarregou a sua ira, o seu furor, o castigo que era nosso. Lemos isso. O castigo que nos trouxe a paz. Paz com Deus. Perdão, salvação. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está compreendendo? O castigo que eu e você merecíamos eternamente no inferno e no lago de fogo, caiu sobre ele. É por isso que o pecador que aceita Cristo, ele é justificado. Ele é purificado, ele é limpo. Ele é santificado. O pecador que recebe Cristo pela fé como seu Salvador, ele fica tão limpo, mais limpo do que a branca lã e a neve. Fica em condições, quando terminar nossa vida aqui, seja pela morte ou seja pela vinda do Senhor, entrar no céu. Porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. O que você precisa agora é simplesmente, como pecador, aceitar Ele como teu Salvador. É uma atitude, é uma decisão sincera entre você e o Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho, meu ouvinte, não tem outra. É você que escolhe. Vamos.